Fala, nação, tá começando mais um vídeo daquele jeito que você gosta. Mas ó, não esqueça, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho para mais, meta o dedo no like para fortalecer o canal da massa rubro-negra. Bora ver um trecho do Sport TV, tá na área o programa e os últimos detalhes da nossa vitória fora de casa na Bahia. Direito de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link na descrição. Bora pro vídeo que hoje tem de tudo. Gol de biquinho, lance de craque Arrascaeta e BH finalizando. BH decisivo. Bora lá. Vamos falar do Flamengo, que venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Ontem bateu o Vitória lá em Salvador e já mira, claro, a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores no meio de semana, na quarta-feira, quando recebe o Central Córdoba. Vamos colocar no papo a Letícia Marques, que cobre o dia a dia do Flamengo e que já está trabalhando bastante em relação a mais um reforço para Felipe Luiz, né, Letícia? Boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite, Bené, e a todo mundo que está acompanhando o Tá Na Área. É sempre um prazer participar com vocês. Como você falou, né? A gente está sempre em cima desse casamento aí do Jorginho com o Flamengo. A gente está apurando essa negociação desde a primeira janela, né, de janeiro. E aí, como noticiamos hoje mais cedo, o Flamengo topou pagar o que o Jorginho colocou na mesa, né? Vou até trazer uma linha do tempo para todo mundo entender o passo a passo dessa negociação, né? Como eu falei, as partes negociam desde janeiro, mas o Jorginho não conseguiu essa liberação para aquele momento da janela. Então, ficou para essa janela do Super Mundial, né? A janela especial, a janela do mês de junho. E aí, o Jorginho ainda tem um contrato com o Arsenal, precisa dessa liberação para o mês de junho. Mas quando ele veio ao Rio de Janeiro, esteve aqui, entrou em contato com a torcida, sentiu aquele calor, virou uma chavinha, a gente pode falar assim, e aí o Jorginho, né, por meio dos intermediários, ele apresentou ao Flamengo o plano de carreira, o que ele pensa para esse último grande contrato da carreira dele, ele que já tem 33 anos, então apresentou ao Flamengo, o Flamengo ouviu, né, viu, analisou, o Boto ficou de enviar esses números ao presidente BAP, e aí, como a gente noticiou hoje mais cedo, o BAP aprovou, deu o ok para esses valores em relação ao tempo de contrato, né, que são 3 anos, a questão salarial e também as luvas que o Jorginho pediu. O Flamengo deu esse ok ao Jorginho e agora a negociação está na mão do Jorginho. O Jorginho que tem que dar esse ok final para assinar um pré-contrato com o Flamengo e, de fato, ser o reforço. A expectativa é que isso aconteça só depois da rodada da Champions, né? O Arsenal que enfrenta o Real Madrid nessa semana pelo primeiro jogo. Então, a expectativa é que só depois desse mata-mata da Champions o Jorginho, de fato, dê esse ok final e assine um pré-contrato com o Flamengo. Mas esse casamento está perto de sair, hein, Bené? E aí até uma curiosidade, o Jorginho tem o seu casamento marcado com a sua noiva para o dia 2 de junho, e aí ele se apresentaria ao Flamengo logo na sequência, já está tendo todo um cuidado em relação a essas datas, né, para quando finalizar essa negociação, Bené. Vai assinar o contrato de trabalho no meio da lua de mel. Olha aí. Mó corta-clima. Mas é mais uma... Jorginho chegando, confirmando, como a Letícia já trouxe todas as informações. Camila, levantou o dedo. Na verdade, não um corta-clima, só para rebater o Raed, porque a noiva dele veio com ele pro Rio de Janeiro para conhecer um pouco mais o Rio de Janeiro, e pelo que a gente ouviu aí de pessoas que estiveram com eles, ela adorou o Rio de Janeiro, né? Então aí pode ser algo até bom, não vai cortar o clima da lua de mel não, Raed. Aí tá sugerindo que a lua de mel dela vai continuar por aqui mesmo, tá vendo? Tá bom. Inclusive, não tá mal passar uma lua de mel no Rio de Janeiro. Era isso que eu ia falar. Ah, desculpa. Pra que viajar? Pra que Maldivas? Você tem aqui, ó, Rio de Janeiro, todas as belezas naturais maravilhosas do Rio de Janeiro. Na verdade, ele não vai ter nem lua de mel, né? Se ele assinar de fato com o Flamengo, ele vai direto para os Estados Unidos disputar o Mundial de Clubes. Ainda pode fazer umas comprinhas. Já pode mudar já pode fazer um enxoval. Já temos várias soluções pro Jorginho resolver essa questão. A noiva do Jorginho é irlandesa, né? Ela não é brasileira, então pode ser um bom local também. Várias soluções aí pra não perder a lua de mel, se casar e assinar com o Flamengo na mesma semana, mas enfim, é um elenco que a gente já fala tanto, né? De muitas opções, tanto é que
veremos o Flamengo quarta-feira na Libertadores, provavelmente com seus titulares, mas que tem perdido peças, e o Felipe Luiz tem opções ali, muitas opções para remontar o time sempre que tem alguma ausência, ganha mais uma, né? Jogadoraço, nível, ainda atuando em alto nível na Europa. Flamengo, se a contratação acontecer, Flamengo ganha um baita reforço para o meio de campo, e aí vai ter 3 jogadores de nível A para disputar 2 vagas, que seriam Pulgar, De La Cruz e Jorginho, para 2 vagas ali na saída de bola do Flamengo. Eu imagino o Jorginho disputando vaga com o Pulgar. E aí, Henrique, chega como um provável titular, ou a situação é muito parecida com a que o Danilo vive, por exemplo? O Danilo vem de anos no futebol europeu, mas chegou para concorrer com 2 zagueiros que estão em ótima fase. O Danilo, que está fora, né, no departamento médico nesse momento, no momento ele é reserva, porque Léo Ortiz e Léo Pereira estão muito bem. Jorginho chega para brigar, ou ele já chega com status maior? Pode ser loucura o que eu vou falar agora. Eu acho que, na minha opinião, o encaixe de Pulgar e De La Cruz vive o melhor momento de toda a história deles dentro do Flamengo. Os dois estão assim encaixadíssimos. É claro que uma contratação como o Jorginho, né, tem um peso de história europeia, seleção italiana, enfim. Eu acho que ele está sendo muito mais contratado para caso o Arrascaeta tenha alguns desníveis físicos, algumas contusões, ou uma dificuldade de ter a intensidade em todos os jogos, e aí ele colocar esse tripé com Jorginho e De La Cruz um pouco mais adiantado com o Pulgar de primeiro volante, do que propriamente brigar com esses dois. É claro que se tiver que escolher na mão, eu já tô ao contrário do Raed. Na minha opinião, quem sai é o De La Cruz. Eu acho que o Pulgar não sai desse time, mas nunca. Nunca, por tudo aquilo que ele faz e por aquilo que o Felipe Luiz fala desse jogador, enfim. Mas é uma baita contratação, é o Flamengo mais uma vez pensando no Mundial, com certeza, né? Para ter várias possibilidades. Além do que ainda tem o Gerson, né? A gente tá esquecendo que pode vir por dentro também. Enfim, é um elenco que cada vez só melhora. E aí vocês ficam falando aí, né, que o Arrascaeta não estava jogando bem, que essa temporada não tinha entrado em campo, que não estava entregando, e aí ontem resolveu fazer um golaço, né? Driblou 2, ainda tocou de biquinho na saída do goleiro e chegou a vice-artilharia de estrangeiro no Flamengo, né, Letícia? Voltou em grande estilo já, botando o nome dele na história, mais ainda, né, na história do clube. Exatamente, Camila. Com o gol de ontem contra o Vitória, ele chega ao 4º gol de biquinho, né? Que é uma característica dele, algo que ele faz, e todo mundo olha e fala assim, meu Deus, o Cebolinha até comentou depois do jogo, falou que ele faz isso sempre nos treinos, que é normal esse lance pro Arrascaeta. E, de fato, ele já marcou outras 4 vezes, 2 em 2019 e uma em 2023, não sei se vocês lembram, contra o Bragantino na final da temporada de 2023, ele fez um gol muito semelhante. E aí, ontem, ele chegou a 76 gols e aí se tornou o vice-artilheiro estrangeiro do Flamengo. Ele está atrás somente do argentino Doval, que tem 94. Ainda tem uma diferença ali para o Arrascaeta, mas vale lembrar também que o Flamengo negocia a renovação de contrato com o Arrascaeta, tá no radar, muito provavelmente ele será o próximo a ser valorizado, tanto financeiramente quanto com uma extensão do vínculo, e aí ele vai ter o caminho livre para quem sabe passar o Doval, Camilo. Tudo indica que vai passar, né? Mas só para defender a galera ali, o Arrascaeta tem a menor média, né? Precisou de mais jogos para fazer esse número de gols, né? Sim. O Dorval, por exemplo, a média é 0,30, do Benítez 0,65. O Arrascaeta mas Camila, tudo bem, a posição também exato. É a mesma, a posição é a mesma. Além da posição, eu acho que tem também um outro ponto. O Arrascaeta, ele tá quase batendo 100 assistências no Flamengo. Então, ele não só faz gol, como ele é o garçom do time, né? 100 assistências nesse período de 19 até 2025 é muita coisa. Ele tá muito perto de bater essa marca. E é um jogadoraço, né, Raed? Essa jogada do gol mostra muito recurso, né? Mostra a agilidade dele para se livrar dos marcadores e o recurso do bico, né? O bico também a gente mostra, claro, na minha sempre pelada a gente chama de biquinho de futsal, a gente sempre lembra do gol do Ronaldo na semifinal da Copa do Mundo de 2002. É recurso. Você tira o goleiro do prumo quando você faz uma finalização dessa. E só para concluir, quando a gente fala do Arrascaeta, é a questão física.
Quando o Arrascaeta tá apto fisicamente, ele é top de linha do futebol brasileiro há muito tempo. Ele briga para ser craque de qualquer competição que ele vai disputar pelo Flamengo. A gente fala do biquinho, né? Que recurso o biquinho. O lance tem o Arrascaeta roubando uma bola no campo de ataque, dando um carrinho. Desarmando o adversário. No que ele levanta, ele já domina a bola girando o corpo para a direção do gol do Vitória. Dribla o oponente. Já é o primeiro drible, esse quando ele levanta e tira o jogador do lance. Dribla o oponente, sustenta uma marcação que chega para tentar roubar a bola, ele não cai. Finta o jogador que está na frente dele e aí no final tem o biquinho. É uma jogada espetacular do Arrascaeta. Não é só o biquinho. É uma jogada... Olha lá, ele rouba a bola, já gira projetando o corpo para frente. Antes. Já finta o marcador, sustenta na pressão, finta o outro zagueiro e toca de biquinho. Golaço de um jogador acima da média do Flamengo. E de um Flamengo, Richarlison, que mais uma vez teve a sua dificuldade para transformar oportunidades em gols, né? E aí... Não vai ser cornetinha agora, vai ser uma flautinha doce só. Faz o solzinho. Faz o solzinho, ó. A corneta do Fique. Eu até peguei aqui porque eu acho que esse Flamengo pode dar muito mais do que tem dado, principalmente em questão de eficiência. E aí, né, os nossos amigos do Seleção, eles trouxeram alguns números que eu peguei para trazer. Contra o Inter foram 19 finalizações e 1 gol. Contra o Deportivo Táchira, 12 finalizações e 1 gol. E contra o Vitória, 14 finalizações e 2 gols. Eu acho que esse time pode ser melhor definidor. Pode aproveitar essas oportunidades que são criadas com muita facilidade, muitas das vezes, por causa da qualidade desses atletas, mas tem que ter um pouquinho mais de eficiência. Não dá, porque vai ter jogo, e às vezes não vai criar tanto. Na verdade, quase todos eles vão criar por causa da qualidade. Entra um, sai outro, a qualidade não muda. Mas vai ter jogo que às vezes vai fazer falta. Porque ele vai ter um adversário como teve o Peñarol ano passado, que não teve tantas possibilidades, mas em 2 em 3 fez 2 gols e o Flamengo foi eliminado. Então, esse pé na forma do Flamengo, é claro que vai mudar daqui a pouco que o Pedro volta. Exatamente. Calma, flamenguista. Calma que eu tô sabendo, calma. É uma flautinha doce, mas eu tô ligado. Mas não pode, cara. É um time que tem muita qualidade. Não pode ser tão ineficiente nessas possibilidades como tem sido. Então, assim, a nota positiva, Camila, Raed e Bené, é que mesmo assim o Flamengo tem vencido. Sim. Isso é legal. Só contra o Inter que não conseguiu a vitória, mas ganhou do Deportivo Táchira e ganhou ontem do Vitória. Acho que ele teve que tirar tudo isso aí da cartola. E olha que tirou bastante, viu? Enfim, mas eu ainda acho que eles podem... E o Felipe Luiz falou na reportagem, eu treino, aí não depende mais de mim. No jogo é você ter a frieza, a tranquilidade, como foi o gol do Bruno Henrique. Não é uma bola fácil, tá? O cara pegar na jonete ou no tornozelo ali e ela errar, ele tá lá, tranquilo e pum. Eu que sei. Pra pegar ali no calcanhar e pra trás. A minha única corneta é isso. Esse time do Flamengo não pode criar tanto como tem criado, e aí é o ponto positivo, porque tem criado. Ruim seria se não tivesse criado, mas errar tanto gol assim. É uma eficiência para dar mais tranquilidade dentro das partidas, né, Letícia? Já me despedindo de você, o Rick já lembrou, né? O antídoto tá dentro do elenco e volta em breve, não é isso? Exatamente. O Pedro tem a expectativa de, quem sabe, ser relacionado já para a partida desta quarta-feira contra o Central Córdoba no Maracanã. Ainda não está certo, a definição vai acontecer amanhã, na terça-feira, nesse último treinamento do Flamengo para essa segunda rodada da Libertadores, mas tem uma pequena chance, sim, do Pedro pelo menos estar, obviamente, né, no banco. Ainda não tem condições de começar uma partida jogando, então ele deve começar esse controle de carga, talvez já nessa partida contra o Central Córdoba. E só para também ilustrar, já que você citou a disputa na zaga, né, em relação ao Danilo, o Danilo também já está afastado há mais de um mês dos gramados, se recupera de uma lesão na coxa, vai ter toda essa semana de treinamento e, ao que tudo indica, ele deve ser relacionado para a partida do final de semana contra o Grêmio. Pelo menos essa é a programação inicial, trabalhar para deixá-lo à disposição para esse jogo do fim de semana. A chance do Danilo estar no Maracanã contra o Central Córdoba é muito baixa, então o Danilo deve ficar pro jogo contra o Grêmio, e o Pedro será reavaliado amanhã, para quem sabe já estar à disposição depois de muito tempo. Ele que se lesionou com a seleção na última data, acho que foi na última data FIFA, desculpa, no ano passado. E aí,
Curtiu o vídeo? Se sim, já se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho porque vai ter mais trabalho e meta o dedo no like para ajudar a gente e fortalecer nosso trabalho. E Jorginho só depende dele agora para vir para o Flamengo. A proposta foi aceita, o que ele pediu o Flamengo já aceitou, já mandou para ele, só falta ele dar um sim. Ou um like, como você deve dar no vídeo também. E Charles pegou lá aquela ideia, né? O mesmo que passou lá na seleção. A gente construiu bastante, finalizou bastante, 14, 19, 11, 12, não sei, desses jogos. Sempre em dezenas, acima de 10. E só um gol ou 2. Para você ver, a gente tem que melhorar a pontaria. Mas assim, é fase, meu. O Juninho, ele é um cara que se entrega pra caramba, meu. Ele, uma hora, quando acertar o gol, vai ser direto. Isso é fase, entendeu? E o Arrasca é diferente, cara. Arrasca, ele tava criando muitas dúvidas na torcida. O pessoal já tava desanimado que não tava produzindo, não tava jogando. Mas o cara chega e resolve. Deu aquele biquinho que ninguém espera, né? E pum, gol. Ele dá na passada. E o mais interessante não é nem o gol, é como ele consegue, porque ele tá com a bola, ele perde, toca errado, aí ele vai, dá um carrinho e acerta o calcanhar na bola, bate no plata, volta, ele dá aquela de letra, né? Passa aquela jogada que ele passa entre os dois é mais impressionante do que o próprio gol de biquinho. E aí ele vai lá e cria. Ele toca na passada, né? Na corrida. Ninguém espera ele dar aquele toquinho e é gol. Mas é isso aí. Meta o dedo no like e se inscreva no canal. Ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negra.